Boa tarde, quinto ano, tudo bom, senhores pais? Hoje teremos aula de matemática, gráfico de barras simples, página 149. Papai, aprendi que existem vários tipos de gráficos e já conhecemos algum deles nas aulas de matemática. Na aula de hoje, a professora disse que vamos estudar o gráfico de barras simples. Observe o gráfico a seguir, que apresenta a quantidade de estrangeiros no Brasil nos anos mostrados. Ele é chamado de gráfico de barra, número de estrangeiros no Brasil. Nós temos aí um gráfico, em barras, que nós temos aí os anos de 1970 até 2000. Esse número de 1970 a gente vai pulando de 10 em 10. O gráfico de barra ele pode ser de 10 em 10, de 20 em 20, de 40 em 40, de 50 em 50. Começa com 0, 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400 e assim por diante. E aí nós temos aqui os anos, 1970, 1980, 1991 e 2000. E o número de estrangeiro, 200 mil, 400 mil, 600 mil, 800 mil e 1 milhão. Mas como lemos as informações em um gráfico de barras? O gráfico ele apresenta anteriormente dois eixos, que são nas linhas numeradas na horizontal e na vertical. Nesse caso, o eixo horizontal mostra o número de estrangeiros no Brasil e o eixo vertical mostra os anos em que a pesquisa ela foi feita. Podemos observar então que no ano de 1970, aproximadamente 800 mil pessoas estavam no Brasil, estrangeiros. Já no ano 2000, o número era aproximadamente 300 mil. Por que aproximadamente? Porque a gente pode perceber que não tinha um número exato, quer dizer, foi feita uma estimativa, aproximou do número exato. Você percebeu que usamos a palavra aproximadamente para ler os gráficos. Isso acontece porque não é possível saber com exatidão o número só por meio de gráfico de barras. Agora observe o gráfico a seguinte. Ele apresenta os mesmos valores numéricos do gráfico de barras. A diferença entre os dois é a direção das representações. Esse gráfico é de colunas ou de barras verticais. Nós poderemos fazer na horizontal ou na vertical, não tem problema. Nós fazemos aí um número de estrangeiros, 1 milhão, depois começando de 200. De 200 em 200, 200, 400, 600, 800, 1 milhão. E colocamos o ano, os anos aqui, 1970, 1980, 1991 e 2000. Então, 1970, nós vamos subir uma barra até 800. 1980 até 600. 1991 até 400 mil. E 2000, 200 mil. Os gráficos de barras horizontais ou verticais são muito usados quando o objetivo é comparar os dados numéricos. Vocês irão fazer uma leitura, é muito simples essa atividade, ela não é difícil, se você prestar bastante atenção, e vão fazer a página 150, 151 e 152, tá? Que estarei fazendo a correção dessa atividade também na quinta-feira, tá bom? Beijos!